E aí, como vocês estão? Sou muito felizes, sabe? Me compartilhar com vocês que Deus tem falado comigo sobre viver uma vida comum, ou seja, você ter uma vida comum, mas Cristo fez-me pensar sobre como eu vivo a minha vida, sabe? Se eu vivo a minha vida com o padrão do homem, ou vivo a minha vida com o padrão de Cristo, se eu vivo a minha vida com o padrão do mundo ou com o padrão de Deus, sabe? Isso tem diferenças. Eu creio que nossa geração está sendo tocada por Jesus, mas ainda tem muito a avançar, sabe? Muitos jovens já estão sendo alcançados, mas Cristo fez me pensar isso, que os jovens estão querendo, pensam mais em consumir as coisas aqui dessa terra do que as coisas do reino de Deus. As pessoas acham que você ser bem sucedido é ter um carro bom, ter um bom emprego, ter uma casa legal, ter uma família muito boa, e você ter um bom emprego e receber muito dinheiro, ter um salário bom, sabe? Mas isso é até legal com o padrão do mundo. Isso é até aceitável com o padrão do mundo, mas o padrão de Deus não é isso. O padrão de Deus é você conhecer a Cristo, sem pensar nas outras coisas. Você conhecendo a Cristo, essas coisas vão ser acrescentadas, sabe? Você ir conhecendo a Cristo e essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não é essas coisas ser acrescentadas e você se afastando de Cristo, sabe? Então presta atenção. Cristo fez pensar como a geração está vivendo, sabe? A gente vive uma geração de redes sociais, da tecnologia, e, sabe, as pessoas querem consumir, as pessoas querem ser famosas, sabe? Eu penso que Cristo nos ensinou alguns princípios, e um deles é viver uma vida comum, sabe? Viver uma vida como ele viveu, sabe? Cristo, até os 30 anos, ele viveu trabalhando, sabe? Viveu pagando a conta da sua mãe, ele viveu sendo um cidadão comum, sabe? Cristo era comum, sabe? O evangelho é tão comum, tão comum, tão comum, que se parecia com Deus, sabe? Jesus foi um cara comum. Ele era tão comum que ele chegava até os pescadores. Ele fez Pedro como pescadores de almas, sabe? Ele fez pescadores, seus discípulos. Ele fez pescadores serem pescadores de almas, sabe? Ser pescadores de vida, sabe? Então você percebe o padrão de Cristo, sabe? E Cristo, ele orava, sabe? Cristo passava tempo com o Pai, sabe? Vendo geração de jovens não quer passar tempo com Cristo, não quer passar tempo com WhatsApp, redes sociais, esquece do propósito que eles foram criados. Sabe, Cristo não te criou para ser um robô, sabe? Eu percebo isso, e nessa geração os jovens são como um robô, ficam conectados, sabe? E isso me fez perceber, porque a nossa geração, elas procuram referência no Instagram. Elas esquecem que a principal referência que tem que ser a vida delas tem que ser Cristo, sabe? Eu não falo só delas, mas eu falo de mim também, sabe? Minha principal referência tem que ser a Cristo. Minha principal referência da minha vida tem que ser conhecer a Cristo. Eu percebo isso na geração. Lá em Lucas 5, versículo 16, diz o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, eu vejo uma geração que eles não querem orar, não querem passar tempo com Deus, sabe? Eles só querem buscar glória de si mesmos, eles querem se vangloriar. O que é se vangloriar? Vangloriar, elas querem a glória para si, mas quando o verdadeiro Rei da Glória é Cristo. Quando Cristo curou os enfermos, e Cristo curou muita gente, Cristo ressuscitou Lázaro, e então viu uma grande multidão, e as pessoas falaram: não, Jesus, você tem muitas pessoas, vai ter essas pessoas ainda para curar. E na época os gregos eram sábios, os gregos eram as pessoas mais importantes da terra, sabe? Eram as pessoas sábias, sabe? Eram as pessoas cultas. Então, mas Cristo, ele era diferente. Cristo não era como eles, sabe? Cristo era uma pessoa sábia, mas a sabedoria de Cristo não era como a dos homens, era a sabedoria de Deus, sabe? Isso me faz pensar que quando os gregos chegaram, os discípulos comentaram que eles iam
proclamar Cristo Rei aqui na terra. Mas Cristo, vendo isso, ele se retirou e foi orar, como se ele dissesse: Pai, socorro, eles querem que eu seja rei, mas quando o verdadeiro rei é o Senhor, o verdadeiro rei é você. E então, Cristo vendo isso, Cristo entendeu que o verdadeiro rei era o pai dele. E então ele viu que isso era errado, sabe? Que as pessoas queriam proclamar rei como verdadeiro rei era o pai. Vocês estão me entendendo? Então tudo que você faz na sua vida tem que gerar com o padrão de Cristo. Você tem que viver a sua vida como o padrão de Cristo, sabe? Eu sei que as pessoas falam: mas é difícil, sabe? Para Cristo também foi difícil, sabe? Para Cristo nada foi fácil. As pessoas procuram, tem dois caminhos, sabe? O caminho fácil e o caminho difícil. Se você for pelo caminho fácil, meu amigo, esse não é o padrão de Cristo. Sabe? O Cristo viveu uma vida de cruz, sabe? Cristo viveu uma vida de cruz, de crucificar seu ego, de crucificar seu eu. Isso foi muito difícil, sabe? E se é difícil para mim, é difícil para você. Imagina para Cristo, sabe? Que o próprio diabo foi tentar Cristo, o próprio Satanás foi tentar Cristo. E naquela hora ele falou: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ou seja, transformar a pedra em pão significa poder. Então, poder significa glória. Então, Cristo naquela hora, ele não queria fazer a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. O diabo falou para Cristo: pule desse penhasco e chame os anjos que irão te buscar e irão te salvar. Então isso significa glória. Imagina a terra toda olhando e vendo Cristo sendo salvo pelos anjos. Então Deus não ia ter glória nenhuma disso. E sabe, isso me faz pensar em várias coisas, meus amigos, que nós devemos viver uma vida de cruz, sabe? E Cristo também, como costume, se retirava para orar. Cristo viveu uma vida de cruz, não de cruz só de negar a si mesmo, mas de jejuar. Então, para que você pudesse conhecer a Cristo hoje, Cristo viveu uma vida de cruz por você. Para que o Evangelho pudesse chegar até aqui hoje, muitas pessoas viveram uma vida de cruz. Então, você fala: mas eu não pedi isso. Tá bom, mas será que você pode pensar um pouco em Cristo? Será que você pode pensar por que Cristo te criou, cara? Então, cara, eu não consigo viver a minha vida sem amar Cristo, sabe? Meus amigos, sabe? Eu não quero ver a minha vida, sabe? Inteira. E quando eu chegar para Cristo, sabe? Olhar para mim e falar: eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi para você fazer isso, sabe? Eu chegar para Cristo e ele vir, sabe? Nossa, meus amigos, sabe? Eu chegar para Cristo e ele virar o rosto para mim, sabe? Eu quero viver a minha vida e quando chegar lá, Cristo olhar para mim e falar: servo bom e fiel. E olhar para mim e abrir um sorriso, sabe? E me abraçar, sabe? Eu não quero viver minha vida inteira gastando os poucos dias que Cristo me deu, sabe? Viver a minha vida por algo inútil, sabe? Algo que não vai agradar o coração de Cristo, sabe? Não porque eu mereço, não porque eu esforço, mas pela graça de Deus, sabe? Meus amigos, você tem que pensar por que você nasceu, a propósito você foi criado, sabe? Cristo quer se relacionar com você, sabe? E você pode se relacionar com Cristo como um pai com um filho, sabe? É uma história de romance de um pai com um filho, sabe? Um filho que se deixou a sua glória para dividir a sua glória com os demais irmãos, sabe? Que somos nós, meus amigos. Você tem que entender isso, cara, sabe? Isso é muito importante. Você tem que entender Cristo, meus amigos. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas